Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha agora pelo canal do YouTube, Igreja Apostólica Gileade. Deus abençoe sua vida. Vamos dar início a mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Quero convidar você, juntamente comigo, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 24. Pegue aí sua Bíblia, se você está com o seu celular. Vou dar um tempinho para você. Abra aí nos Salmos de número 24. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Diz assim o salmista no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida à mentira, nem jura com engano. Verso 5, esse receberá uma bênção do Senhor, e a justiça de Deus que lhe dá a salvação. Se você, como eu, anseia nesta noite a entrar na presença do Senhor, a adorá-lo na sua santidade, nós temos aqui um caminho em que a palavra nos ensina como nós vamos entrar nesse monte. O monte aqui fala lugar da manifestação, da presença de Deus, lugar onde Deus manifesta a tua palavra, a tua cura, a tua revelação, a tua salvação. Nós vamos entrar, sabe como? Com o coração, com as mãos limpas. Mãos limpas falam de ação. Ações limpas, purificadas. E puro de coração. Coração fala da nossa alma, das intenções, daquilo que muitas vezes nós não contamos para ninguém, mas está aqui dentro de nós. E talvez você fale assim, nossa, mas essa semana talvez as minhas ações não foram assim tão boas, pastora. Eu discuti em casa, eu acabei falando mal. Minha alma está angustiada, eu estou irada, eu estou cansada. Existe um sangue que nos purifica de todo o pecado. Existe um sangue que é suficiente para nos justificar de toda a obra morta, de toda a obra da carne. Por isso agora eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a falar para o Senhor a verdade de como você é, de como você está, de quem é você, das suas reais intenções, para que nós possamos. Eu não sei quanto a você, mas eu quero chegar no lugar de adoração. Eu quero tocar no coração do Senhor. Eu quero ver a manifestação do Todo-Poderoso. Amado, querido Deus, eu me coloco, Senhor, juntamente com os meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor. Pai, aqueles que estão me acompanhando agora, Senhor, neste momento. Senhor, purifica, Senhor, nossas mãos, Senhor. Pai, entregamos a Ti, Senhor, toda e qualquer atitude que tivemos que te desagradou, Senhor, que não glorificou ao Teu nome. Entregamos a nossa alma, o nosso coração, os sentimentos, Senhor, aqueles sentimentos que muitas vezes nós não gostaríamos de ter, Senhor. Colocamos agora e clamamos, Senhor, vem nos perdoar, vem nos lavar com Teu sangue, porque nós queremos estar neste lugar santo, nós queremos estar neste lugar de adoração, nós queremos estar neste lugar de rendição, de adorar aquele que é único, que é digno de honra, de glória, de força, de poder, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Aleluias. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre
princípio e o fim nas nossas vidas. Ele não é só quando tudo está bem. Ele não é só quando tudo acontece da maneira com que a gente quer. Ele é tudo. Ele é tudo. A gente vê, às vezes, muitas pessoas na igreja ou em outros lugares se dizendo cristãos. Cristão é aquele que conhece a Cristo. Conhecer a Cristo não é de ouvir falar. Conhecer a Cristo não é achismo. Conhecer a Cristo é relacionamento. Não há como você ter um relacionamento com alguém da medida com que se deve ter um relacionamento com Deus e não entregar tudo a Ele. Às vezes a gente vai vivendo como se Deus fosse um Papai Noel que você chega e fala: eu preciso disso, eu preciso daquilo. Só que a gente se esquece que Ele é o nosso Pai. E quando a gente tem aquele relacionamento íntimo com Ele, a gente vê sim que a gente precisa de alguma coisa, a gente recorre a Ele sim, mas não porque Ele pode, mas e sim porque Ele é o nosso dono, mas e sim porque a gente se entregou a Ele, e nada que for fora a vontade dEle importa para nós. Então, quando você vê os problemas do mundo, quando você vê os problemas políticos, ou quando você tiver com problemas em casa, se lembre que você entregou a sua vida para Ele, que Ele é o dono da sua vida e que Ele vai fazer e vai cumprir as tuas promessas em você. Nunca desista de acreditar, nunca desista de ter esperança, porque Jesus é a tua esperança. Parece mesmo que esse dia
dependendo do quanto piorasse, ele morreria. E se a cirurgia fosse sucesso, fizesse sucesso, ele poderia voltar talvez sem memória. Foram 10 dias de terror. Mas o Senhor não deixou que nada acontecesse. Ele poderia ter perdido os movimentos das pernas, não perdeu. Ele poderia ter perdido os movimentos do braço, não perdeu. Ele poderia ter perdido a fala e não perdeu. Ele ficou 3 meses com secreções no ouvido, mas voltou à audição. Eu não sei no que você tem crido hoje em dia. Eu não sei se para você é mais importante algum bem material do que a cura. Eu não sei o que você tem hoje que você precisa, que só Deus faça. Eu vi uma frase essa semana de uma moça que dizia assim: eu tinha o controle de tudo na minha vida, e com essa pandemia eu aprendi que eu não tenho controle de nada. Então, assim, a gente não tem o controle de nada. Eu brinco falando que há anos atrás eu era feliz e não sabia. Porque quando a gente está na adolescência, na juventude, qualquer coisa tira o nosso juízo, e quando a gente passa por problemas de verdade, aí sim a gente vê o que é um problema. E se você nunca passou por uma doença dessa, se você nunca passou por nenhum problema financeiro que as pessoas têm passado, isso já é um milagre na tua vida. Isso já é um milagre. Você não precisa sofrer para engrandecer a Deus. Você não precisa sofrer para se dedicar verdadeiramente a Ele, para poder entender que tudo que você tem vem dEle. Então, que com esse testemunho você possa renovar a sua fé e você possa ser grato a Ele verdadeiramente, porque se você está me ouvindo, é porque até aqui Ele te sustentou. Começou a boa obra em minha vida, é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo
primeira vez que eu cantei esse louvor, eu tinha 10 anos de idade. Com 10 anos de idade eu já estava no grupo de louvor com compromisso, adorando a Ele. Por mais que as pessoas vissem uma criança adorando, ali já começou o meu compromisso com o Senhor. E não há nada melhor do que viver para Ele. Teve um momento na minha vida que eu tive que abrir mão de cantar por causa da faculdade. A gente pensa assim: eu não tenho tempo. Porque se não é para fazer o melhor, então não vou fazer. Só Deus sabe o buraco que ficou no meu coração. É só na presença de Deus, é só fazendo a vontade de Deus que você vê da onde você é, que você vê quem você é, que você se sente completo de verdade. Se você ainda não descobriu qual é o seu chamado, então peça para Deus te mostrar. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas ficam com dúvidas de quem elas são, porque elas ainda não encontraram o que elas têm que fazer e para que Deus as fez. Deus te deu um dom. Não abra mão disso.
Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. A Ele toda honra, toda glória. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Louvado seja o Senhor, meu Pai, que nos concede mais esse tempo em Tua presença. Louvado seja o Senhor, meu Deus e meu Pai, que através do Teu Filho amado, a quem nós exaltamos neste momento, a quem nós declaramos neste louvor, meu Pai. Louvado seja o Senhor por Ele, louvado seja Ele pelo Senhor, porque Ele disse: eu sou um com o meu Pai. Louvado seja o Senhor, glorificado seja. Que este culto, que esse nosso culto racional, esse nosso momento de adoração, que esse momento nosso na Tua presença, meu Pai, que esse tempo em que glorificamos o Teu nome, com esse tempo, meu Pai, em que estaremos aqui rendendo ao Senhor, como disse, esse culto racional, que tudo seja dEle, por Ele e para Ele, ou seja, do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Amém e glória a Deus. Amém, queridos, amém, glória a Deus. Já vou tirar a máscara um pouquinho só, tá bom? Daqui um pouquinho só vou tirar a máscara, ao contrário, tá bom? Como vocês estão, meus amados e queridos irmãos e irmãs? Glorifico a Deus. Temos algumas pessoas aqui na igreja, também cumprimento vocês, que para que funcione, não é? Tem que ter um povo trabalhando. Estamos sempre com alguns intercessores aqui também, glória a Deus, maravilhoso. Mas é muito bom entrar aí na tua casa, é muito bom estar com você aí, neste momento de intensa adoração. Creio que você também está assim, no momento de intensa adoração a Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Esses servos amados aqui, vou agora, amém? Glória a Deus. É uma questão de cuidado, né? Eu tenho cuidado com eles, eles têm cuidado comigo também, amém? Meus amados e queridos irmãos, quem está aqui na igreja, pode tomar assento, pode ficar sentadinho. Você que está em casa, se você estava em pé louvando ao Senhor, você não vai diminuir agora, não vai em nenhuma hipótese diminuir essa intensidade na adoração, essa reverência, mas é claro, fica sentadinho aí na sua casa, tá? Na sua sala, em via de regra, quando estamos em família, geralmente assistimos em casa, né? Então está aí na sua casa, senta aí com a tua família, está assistindo no celular, às vezes na viagem, cuidado, né? Não fica olhando, fica ouvindo só, tá bom? Se estiver dirigindo, se está trabalhando e tem esta oportunidade, não está fazendo nada errado, também está aí acompanhando, enfim, bom demais estar com você, seja em qualquer circunstância adequada, não é? É bom demais estar com você, senão você vai assistir aí depois a gravação. Nós temos um número muito grande de pessoas que acabam acompanhando depois, essas reproduções, né, você acaba enviando. Nós estamos com um alcance bastante razoável, considerando que a igreja, nós não lidávamos muito, apesar de ser uma igreja de um porte que não pode ser chamada, por exemplo, de pequena, não dá para ser chamada de grande, mas não dá para ser chamada de pequena também, no sentido de estrutura, nesse sentido, porque não tem na igreja pequena, a igreja grande, quando se trata de adoração ao Senhor, no sentido de estrutura, estou falando. Então, apesar da igreja não ser uma igreja considerada pequena, em termos de estrutura, nós realmente não lidávamos muito bem com tecnologia, por minha culpa, mas isso já é passado. Hoje, graças a algumas pessoas, a quem eu vou omitir o nome para não falhar com ninguém, mas oportunamente ainda vou citá-las aqui, fazer menção de citação pessoal, nome a nome aqui. Glória a Deus por isso, glória a Deus pelo Ministério de Louvor, está aqui adorando ao Senhor, glorificando a Deus, glória a Deus pelos pastores que estão aqui desde manhã já, Bispo Vicente ministrando sobre a igreja, enfim, aqui adorando ao Senhor o dia todo. Quero, antes de qualquer coisa, passar para vocês uns 2 ou 3 avisos, mais uma vez falar sobre o período de abertura das igrejas, o como nós vamos funcionar. Parece que isso vai se tornar, né, parte dos cultos aqui quase, né? Mas vamos lá, para que você não fique confuso e tudo fique bem. Primeiro, lembro vocês que
dia 24 de abril, próximo agora, dia 24 de abril, às 20 horas, nós teremos o culto de jovens. Transmite essa informação, porque culto de jovens é importante, como, claro, se a gente for falar, comparar, é importante como todos os demais cultos, como tivemos o culto de adolescentes ontem, é claro que é um culto importante como todos, mas sempre lembramos, por causa da forma especial como cada um desses cultos são, ou a forma especial com que cada um deste culto transmite a palavra. Então não perca, não, anote aí. E todas as quintas-feiras, às 20 horas, a oração com os jovens, a oração com todos os jovens. Então, você anota aí, toda quinta-feira, às 20 horas, oração com todos os jovens. E no dia 24, um encontro especial, um culto de jovens. Amém? Glória a Deus. Bom, rapidamente, para que eu possa ter tempo aqui de ministrar a palavra dentro de um tempo razoável, eu quero falar mais uma vez sobre a nova fase. Você lembra que quando entramos na fase vermelha, esse pastor tomou cuidado e imediatamente suspendeu os cultos, explicou o porquê, explicou que os prefeitos da região, principalmente aqueles que tinham hospitais, estavam com superlotação e pedindo para que os cultos não ocorressem presencialmente. Acatei, achei muito justo. Depois houve aquela confusão rápida, que é muito comum isso, uma ordem judicial, depois uma ordem cassada, é uma coisa muito comum. Nós tivemos uma determinação do STF que podia abrir as igrejas, não que deveria, mas que podia abrir as igrejas. Depois a decisão foi revogada e as igrejas, na fase emergencial, não podiam ter cultos presenciais. Pela medida agora de relaxamento da fase vermelha, a partir de amanhã, as igrejas podem voltar a ter o culto presencial, com os devidos cuidados, né? 25% de capacidade. Porém, tem uma coisinha que muita gente não prestou atenção, ou nem percebeu. Continua valendo a regra do toque de recolher das 20 até as 5 da manhã. Se continua valendo a regra do toque de recolher das 20 às 5 da manhã, qualquer culto só poderá acontecer se for antes desse horário. E por que antes desse horário? Porque a igreja estaria ajudando as pessoas a descumprir a regra. Se ela estabelecer um culto até as 20 horas, a pessoa sai daqui às 20 horas e no momento em que ela deveria estar em casa, por causa do toque de recolher, ela está transitando para chegar até em casa. Então, entendam que tem algumas coisinhas que a gente precisa ficar muito atento. Então, como é que pretendemos fazer? Por enquanto, o culto das 17 horas, com restrição de quantidade de pessoas. Da quarta-feira, o culto das 17 horas da quarta-feira, eu vou liberar para que seja presencialmente. Porém, com a restrição de capacidade no máximo de 25% de pessoas, o culto das 17 horas já era um culto que praticamente era transmitido mesmo, era um culto que não tinha um número muito grande de pessoas presencialmente, já era um culto mesmo acompanhado pela internet. Mas considerando que seria o único culto durante a semana presencial, de repente isso pode mudar. Então, desde já eu tomo cuidado de dizer que nós precisamos limitar essa capacidade, porque se de repente altera, as pessoas falam assim, olha, como não tem o culto das 20 horas, como não vai ter outro culto presencial, de repente as pessoas vêm no culto das 17 horas. Então, já prevendo uma eventual possibilidade, embora remota, porque é horário de trabalho, mas prevendo essa possibilidade, nós estabeleceremos essa restrição. E no domingo, o culto das 9 da manhã também fica liberado para presencialmente com a restrição, e o culto das 18 horas também com restrição, porém o culto das 18 horas, ele encerrará às 19h30, então a partir da semana que vem, eu sei que é meio estranho, eu dou uma orientação daqui, porque o Ministério de Louvor está ouvindo agora, pela primeira vez, sobre isso, né? Mas vai ficar também, talvez, como nós fazíamos antes, um tempinho um pouco mais reduzido, 2 louvores, hoje nós estamos fazendo 3 louvores, o tempo de adoração maior, que é mesmo necessário, é muito bom, diga-se de passagem, eu acho que é importante, mas eu vou reduzir o culto para 1h30, para que ele termine até as 19h30 e dê tempo das pessoas transitarem e chegarem em seus lares. Então, o culto será das 18 às 19h30. Fica aqui essas recomendações. Por enquanto, então, seria assim. Culto das 17 horas presencialmente, na quarta-feira. Culto das 20 horas apenas online. Quarta-feira, feriado. Para a igreja, ao contrário, um dia de feriado, quando estava liberado, inclusive, aí é que nós deveríamos estar todo mundo aqui na igreja, é a forma que o pastor tem de encarar, não querendo ser chato, nem querendo tirar você aí do seu descanso, mas é a forma como o pastor vê.
respeitando você e a forma que você encara e a forma que você vai acompanhar o culto, seja online ou presencialmente. Mas nesse momento, o das 20 horas não será presencial. E uma boa oportunidade para você vir no culto das 17 horas. Respeitando a capacidade, você pode fazer a sua inscrição, porque vai ser feriado nessa próxima quarta-feira. Uma boa oportunidade para você que está com muita saudade, dentro da capacidade da limitação, dar um pulinho aqui. Combinado? Repassando e acabando agora, tá bom? 17 horas culto presencial, com a capacidade limitadíssima, 25%, no máximo 20 horas, culto da quarta-feira às 20 horas, apenas online, por causa da impossibilidade de locomoção aí das pessoas. Domingo, 9 horas da manhã, culto presencial com a capacidade limitada, e às 18 horas, culto presencial com a capacidade limitada, apenas até às 19h30, ou seja, das 18 às 19h30, glória a Deus. Guarda a nota aí, me ajuda a transmitir isso, está bem explicadinho, né? Me ajuda a transmitir isso aí para todo mundo, no nome de Jesus, amém? Pois bem, daqui por diante eu quero tratar só com a palavra, e só acerca da palavra. Vou iniciar falando um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Eu vou usar como base um versículo que nós já ministramos muitas vezes sobre ele, e vou trazer para vocês uma ótica, espero, não é, que reveladora e sempre nova, como é a palavra de Deus, se renova a cada momento. Vou ler com vocês Mateus capítulo 22, verso 21, que como não está transmitindo aqui, eu vou ler, vocês que estão aqui presentemente ouçam, e se eu não me engano, deve estar transmitindo aí, na live aí na sua tela, se eu não me engano, nós nos preparamos para isso. Então, espero que você acompanhe, senão, ouça atentamente. Mateus capítulo 22, verso 21, diz assim: responderam, de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vocês sabem que quem respondeu isto foi Jesus. Há algumas pessoas que lhe questionavam se era lícito pagar impostos a César. Então Jesus pede para que mostrem para ele uma moeda, pergunta de quem quer se efígie, e fala de César. Ele fala, então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Como eu expliquei, já não é a primeira vez, talvez tenha ministrado recentemente, eu não me apego muito a isso de, mas já falei sobre esse versículo no domingo seguinte, não. Ou eu creio que a palavra de Deus se renova a cada dia, como eu vou falar um pouquinho disso já na palavra, ou então a gente ia lendo o versículo e ia ticando, aí ia chegar um dia que a gente fala, já li todos os versículos da Bíblia, não preciso ler mais versículos da Bíblia. Então eu creio na renovação constante, e na renovação da revelação, que é o que espero mesmo, do fundo do meu coração, que o Senhor esteja fazendo conosco agora. Pois bem, você sabe que esse foi o momento, como eu ia explicando, que Jesus foi questionado sobre pagar impostos, e ele disse, ora, de quem é esta moeda aí? Qual é o rosto que está estampado aí? Ele disse, de César. Então Jesus disse, então faz o seguinte, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. E o que eu quero falar hoje sobre dízimo e oferta é muito relevante para a igreja, muito relevante para aqueles que já têm cadeira acadêmica, banco de mestrado, banco de doutorado na igreja, para aqueles que são calouros, estão entrando agora, vou explicar melhor. Muito importante para todos que passam a ouvir e acreditar na palavra de Deus. Você sabe a importância que eu dou de revisitar alguns assuntos, é porque um dos papéis principais da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, e de uma maneira muito especial, é levar o evangelho a quem não conhece. Então, a igreja tem esse papel precípio, tem esse trabalho dado pelo próprio Senhor Jesus, que quando, dentre as suas derradeiras instruções, quando ainda aqui na terra, apesar de já glorificado, mas aqui na terra, foi disso, olha, você vai por todo mundo, pega o evangelho, ensina toda criatura, né? Ensinando, e depois batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, uma das principais funções da igreja, de pastor, de todas as pessoas, é falar dessa novidade de vida, é falar do evangelho, falar que tem uma nova história para todo mundo que crê. Por isso, a igreja vai naturalmente trazendo pessoas que vão conhecendo Jesus, que vão chegando, e vão tendo contato com as doutrinas de Deus, vão tendo contato com a palavra de Deus, que é o mais importante, que é onde está a doutrina. Na realidade, a doutrina de Deus nada mais é do que a palavra de Deus, e elas vão conhecendo. Mas é notório que existe uma série de teses sobre tudo.
E existem muitas igrejas e muitas pessoas que, ao meu ver, equivocadamente, ao meu ver, à luz da palavra, é bom que se diga, que pregam que dízimos, por exemplo, não é mais coisa dos dias de hoje, que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Imagine uma pessoa que está chegando no Evangelho, querendo ser abençoada, mas ouvindo uma tese daqui, ouvindo um entendimento daqui, ouvindo um entendimento dali, a confusão que se cria na cabeça e na mente dessas pessoas. Nós que já estamos aqui, que já entendemos bem, nós que já estamos há bastante tempo, já compreendemos bem, e ainda assim, às vezes somos abordados com teses mirabolosas como essa, né? Às vezes somos abordados com teses incríveis como essa, por exemplo. Então, eu sinto o desejo em espírito de revisitar alguns assuntos constantemente, crendo que a cada dia novas pessoas estão crendo no Evangelho, crendo que a cada dia novas pessoas estão tendo contato com a palavra, crendo que a cada dia você que está chegando tenha uma instrução adequada. Então, por que eu usei esse versículo bíblico para falar sobre o fato de que os dízimos ainda são presentes, o dízimo ainda é uma questão presente e atual na igreja? Por um motivo bem simples. Alguns dos argumentos que se utilizam para dizer que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, é que dizem que o dízimo não foi tratado no Novo Testamento, não foi tratado com profundidade. Aí quando fala sobre as cartas de Paulo, constantemente Paulo fala sobre as ofertas que lhe foram dadas. Então não se vê no Novo Testamento aquele estudo bíblico profundo, e essa é uma das teses para dizer que o dízimo não faria parte mais desta nova aliança. Mas se nós formos ver, primeiro começa por esta ordem clara de Jesus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, verso 21, como acabamos de ler, Jesus disse uma coisa muito clara, disse: olha, você dá de César, você dá ao governo, você dá para o mundo o que é do mundo, e você dá para Deus aquilo que pertence a Ele. Começa com esta ordem clara, não é um conselho de Jesus, é uma determinação, é uma forma como o homem deve agir se quiser agradar a Deus, é dar a César o que é de César, dai ao governo o que é do governo, e dai a Deus o que é de Deus. Claro que você vai dizer que somente isso não resolve essa questão, mas daí nós vamos, no mesmo Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23, no verso também 23, que a Bíblia diz assim, olha, desculpe, vamos lá, vou chegar lá. Mateus, capítulo 23, verso 23, para mim poder passar aí para você que está em casa aí, tá bom? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Percebemos que Jesus em nenhum momento, ao falar com aqueles que estavam ofertando, estavam dizimando, não deveriam dizimar. Jesus, ao contrário, Jesus diz aqui, vocês têm um procedimento de obedecer à lei, aquilo que as pessoas podem ver, porque os dízimos naqueles dias, como eu sempre falei, não eram como os dízimos que nós ministramos hoje aqui. Hoje, ó, eu tenho um envelope aqui, sem identificação, posso entregar uma oferta, posso entregar o dízimo. Existe uma conta corrente da igreja, que embora seja uma conta pública para membros, é claro que ninguém vai ficar olhando lá quem faz uma transferência, quem faz um depósito, a pessoa pode fazer um depósito não identificado. Necessariamente, as pessoas não têm contato com o que cada um oferta e dizima, por exemplo, no caso desta igreja, deste ministério. Antigamente, as pessoas chegavam com a porção daquilo que elas tinham e entregavam. Então, quem tinha muito, imagine que alguém tinha um grande rebanho e ia entregar 10% de um grande rebanho, chegava lá com vários animais e todo mundo via aquilo acontecendo. E havia uma ostentação naquilo. Então Jesus disse, olha, vocês fazem isso, tudo aquilo que as pessoas podem ver e omitem a justiça. Como você sabe, os doutores da lei sequer aceitaram Jesus como sendo o Filho de Deus. Eram homens duros, levavam as pessoas à crucificação, eram homens muito difíceis. Jesus, quando chama a atenção deles, diz, olha, vocês deviam fazer essas coisas, ou seja, vocês deviam dizimar sem omitir também as outras coisas.
Jesus deixou bem claro que ele não estava tirando o dízimo, descartando o dízimo, mas ele dizia, o que ele estava dizendo é que a obra tem que ser completa, como eu sempre explico aqui, a obra teria que ser completa, você dá, você é justo e você crê em Deus. Se você parar para analisar, o apóstolo Paulo falava muito de ofertas, porque ele sempre estava se referindo às ofertas que eram dadas a eles para o ministério, para o acontecimento da obra. Então ele estava sempre agradecendo, como a epístola aos Efésios, por exemplo, ele agradecendo por tudo que Deus havia feito. Mas os dízimos, as ofertas, e finalmente Jesus dizia, eu não vim aqui para descumprir a lei, eu não vim aqui para revogar a lei, eu vim aqui para cumpri-la. E muita gente acha que então Jesus cumpriu a lei, não precisamos cumprir mais. Não é isso que ele quis dizer. Jesus mostrou a importância da lei, a única diferença é que não é mais necessário um sacrifício humano agora, o sacrifício foi cumprido em Jesus Cristo, e através dele hoje, nós temos o sangue espargido, o sangue inocente espargido por nossos pecados. Enfim, eu me sinto sempre na obrigação de revisitar um tema muito importante, para lembrar, você igreja, e você que está chegando, você que está tendo contato com o Evangelho agora, que dízimos e ofertas também fazem parte do relacionamento com Deus, e não há na Bíblia nenhum preceito, nenhuma ordem, para que os dízimos sejam esquecidos, e você passe apenas a ofertar. O dízimo pertence ao Senhor, e Jesus disse, o que é de César, você dá para César, e o que é de Deus, você entrega para Deus, amém? Por isso eu queria que você, se você vai, quem está aqui na igreja, tiver envelope, quiser segurar, pela fé, né? Se quiser, um obreiro pode trazer para você, vocês obreiros que estão trabalhando, se quiserem segurar pela fé, não necessariamente colocar dízimo e ofertas ali, mas pela fé, vocês segurarem para nós podermos profetizar, e você em casa, coloca a mão sobre o coração, segura a carteira. Hoje em dia não usa, praticamente não usa mais talão de cheque, né? Então, mas se você quiser, se tiver talão de cheque, quiser segurar, tiver o seu cartão, segura, tem o seu celular que você faz transferências, segura aí, não é para você fazer nada, não vou dizer para você agora, rapidamente, digita rápido o número, não é nada disso, apenas para que, é uma forma de abençoar você, e abençoar o meio pelo qual você utiliza para fazer as suas transações financeiras, para que Deus possa visitar em nome de Jesus, amém? Segura aí, quero orar com você. Meu Deus, meu Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, eu quero, meu Pai querido, pedir ao Senhor que abençoe grandemente a todos aqueles, meu Pai, que continuam acreditando, para aqueles que estão chegando, que estão compreendendo agora, para que todos, meu Pai, com fidelidade, possam se relacionar contigo, também nos dízimos e nas ofertas. Lembrando, meu Pai, que o Senhor Jesus jamais disse que os dízimos não deveriam mais ser observados. Jesus simplesmente disse que deveriam ser observados todos os seus preceitos, e esses também, só isso. Meu Pai, que o Senhor possa ministrar ao coração dos irmãos, ministrar ao coração de todos, para que todos possam com fidelidade se permitirem ser abençoados. E meu Pai, ao fiel dizimista, ofertante, a ela também eu peço ao Senhor, meu Pai querido, que o Senhor possa abençoá-los sobremaneira, porque são estes, meu Pai, são estes que no nome de Jesus são responsáveis por tua obra estar de pé, são responsáveis, meu Pai querido, por teu evangelho ser levado a toda criatura, são responsáveis por transmissões como essa serem possíveis, são responsáveis, meu Pai, por tua igreja poder servir, num momento tão difícil como esse, a tua igreja poder servir e ser abençoadora. Por isso, meu Pai, derrama as bênçãos sem medidas sobre esses tais, e que no nome de Jesus possamos juntos, meu Pai, glorificar o teu nome e cantar verdadeiramente todas as bênçãos do Senhor. É assim que oro, meu Pai, glorifico o teu nome e te bendigo no nome de Jesus, amém. Toda a igreja diga amém, glória a Deus. Olha, aqueles que estão aqui, se profeticamente quiserem trazer até o altar, para que a gente possa, né, celebrar ao Senhor, façam no nome de Jesus. Você em casa, você tem o número de conta que está passando aqui, assim, tá bom? Para você, passando os dados de uma conta corrente, para você poder fazer a transferência, para você poder entregar seu dízimo, uma oferta que se você sentir em seu coração. Desse lado você deve ter os dados da igreja, caso você queira entregar aqui pessoalmente, ou receber uma visita, para que você possa ser abençoado. Faça isso no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, que bom. Meu amado e querido irmão, por favor, pode levantar. Você está vendo aí de casa, ou não está conseguindo ver? Não?
tá? Glória a Deus. Então você deve estar vendo o meu irmão lá acenou positivamente. Então você estenda suas mãos também, assim como toda a igreja, na direção desse cesto, e repita assim comigo, diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, segundo a minha fé, me abençoa, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, vou pedir para que você em casa vá, e você que está aqui na igreja também, abra lá no livro de Hebreus, tá bom, queridos? No capítulo de número 11, hoje é um dia em que eu estou usando versículos bastante utilizados por mim, mas com uma revelação nova, isso é que é importante, guarda aí. No versículo 6, Hebreus 11, versículo 6, tá bom? Nós vamos usar a parte B do versículo, e onde você estiver, fique em pé no nome de Jesus. Está em casa, fique em pé. Se você estiver no local e assistindo o culto, que você pode ficar em pé, fique em pé. E vou te falar, quer ser mesmo batuta mesmo? Se você estiver assistindo o culto amanhã ou depois, você está assistindo ele, portanto, gravado, para você é a novidade desse momento, não é? Você está vendo agora, assistindo agora. Então, sabe o que você faz? Fique em pé também, em sinal de reverência, viva mesmo esse momento, que isso vai ser importante, você vai perceber, pela ministração que eu vou fazer hoje, você vai ver que importante que é, tá bom? Então, o que está escrito? Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele, presta atenção, daí por diante, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Meu papai querido, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que me encha agora, meu papai querido, da tua revelação, que no nome de Jesus eu possa ser simplesmente e única fonte agora, meu Pai, neste lugar, para que todos possam entender, para que haja ordem, meu Pai, mas canal livre, desembaraçado, desimpedido do teu Espírito Santo, como fonte da tua revelação, para que todos que estão aqui sejam fontes, meu papai querido, para receber a tua ministração, e através dela, meu Pai, possamos levar a um número, meu papai querido, incontável, um número que a nossa mente sequer consegue imaginar, de pessoas que vão conhecer o teu evangelho, que vão receber a tua palavra, a novidade de vida. Meu Pai, a tua palavra não traz confusão, então não haverá 2 ou 3 vozes falando coisas distintas, mas haverá, meu papai querido, a tua voz, através daquele a quem o Senhor elege para este momento, transmitir a tua plenitude. Eu peço ao Senhor, por favor, que eu consiga fazer isso com fidelidade, e isso possa chegar aos meus irmãos, possa chegar à igreja, possa chegar àqueles que estão acompanhando agora, meu Pai, e juntos, meu Deus, nós possamos compreender um pouco mais, crescer um pouco mais, entender um pouco mais da tua palavra e vivê-la. É assim que oro, te glorifico e te bendigo, no nome de Jesus. E toda a igreja diga: amém. Glória a Deus, pode se sentar no nome de Jesus. Você em casa, você sabe que há um tema nessa ministração. O tema nessa ministração é verdadeiro relacionamento com Deus. Esse verdadeiro é daquela expressão de dizer assim, olha, este é o mais correto, esta é a melhor forma, segundo a revelação do Espírito Santo. O meu objetivo aqui não é dizer, tem uma tese que ninguém vai superá-la, eu não tenho aqui nenhuma intenção de dizer assim, eu estou trazendo aqui a tese que todos deveriam ter, mas segundo a revelação do Espírito Santo, por isso eu tenho que crer nela, é que existe uma forma verdadeira, uma forma mais correta, mais coerente, de se relacionar com Deus. Você sabe que eu já ministrei especificamente sobre o tema, né? É preciso crer que Deus existe, para se você se aproxima dele. Já ministrei especificamente sobre o tema. Mas hoje eu quero dar sequência ao entendimento que Deus me dá nesse mesmo momento, para que nós possamos entender como nos relacionar bem com Deus. Eu quero até aqui abrir um parênteses muito rápido, quando eu falava sobre o fato de que, se nós ficarmos preocupados, nós vamos ministrar uma palavra, e de repente eu preciso arrumar um versículo diferente, porque sobre este eu já falei,
seria não acreditar no que a palavra de Deus nos ensina lá em Lamentações, no capítulo 3, versos 22 e 23, que diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Aí o versículo de número 23 diz, novas são a cada manhã. E eu fico maravilhado com isso. Não pense você que eu estou me explicando, não. Eu estou falando isso para dizer para você como eu fico maravilhado com o fato de como a palavra de Deus vai se abrindo à nossa frente, como um universo que não tem limites à nossa frente. Nós vamos lendo e você pode fazer a leitura de um mesmo capítulo, de alguns mesmos versículos, você pode fazer hoje, você faz amanhã, você faz depois de amanhã, e cada vez que você vai lendo, ela se desponta num horizonte, num universo tão maravilhoso. Quer que eu explique um negócio para você que você vai achar muito interessante, eu tenho certeza? Você sabia que existem aproximadamente 6.000 promessas na palavra de Deus? Nos 66 livros reunidos, existem aproximadamente 6.000 promessas. É promessa que não acaba mais, não é verdade? Mas pare para pensar, vamos supor que você é batuta mesmo, você tem um relacionamento com Deus incrível, um relacionamento aquele, é carne e unha com Deus, sabe? É todo dia com Deus, o tempo todo com Deus. E carne, espero que carne, unha e espírito, né? Porque se eu falar só carne e unha, fica um negócio de relacionamento meio estranho, né? Mas carne, unha e espírito aí com Deus, o tempo todo. E vamos supor que você vive uma promessa por dia. É bom demais, né? Mas vamos lá. Uma promessa por dia. Você já fez uma conta? Para você entender melhor, olha, 1.000 dias dá alguns dias menos que 3 anos. Sabe o que significa? 6.000 promessas, você multiplica 6 por 3, dá 18. Significa que em menos de 18 anos, se você vivesse uma promessa por dia, cerca de 6.000 promessas, em menos de 18 anos você teria vivido todas as promessas de Deus. Já pensou se fosse assim? Já pensou se essas misericórdias não renovassem todo dia, e você fosse mesmo muito chegado a Deus? Você teria um relacionamento de 18 anos para viver tudo que está na palavra. E você entendeu o raciocínio? Na realidade isso não acontece porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada dia, a cada manhã, e isso é maravilhoso demais. A gente olha e vê que a palavra vai se abrindo diante de nós, e é o que eu espero trazer para vocês, para você nesta noite aqui, no nome de Jesus, amém? Verdadeiro relacionamento com Deus. Todo relacionamento, você sabia que ele é firmado em experiências que nós temos? Te explico. Vamos dar exemplos bem fáceis de serem compreendidos, para que todo mundo possa compreender, para isso aqui não parecer uma tentativa de filosofar em cima de uma teologia sistemática, em cima de uma teologia bíblica. Essa é a palavra de Deus revelada, e é o que eu espero, seja uma palavra rema, que venha do céu ao nosso coração, à sua mente, a toda a sua essência. Então, vamos dar um exemplo bem simplesinho, que todo mundo entende. Vai começar tudo, vai começar uma família. Então um rapaz vai passando, uma moça vai passando, e os dois dão aquele olhar um para o outro assim, né? Aquele olhar assim, pá. Ali vai começar tudo vai começar aí. O rapaz que olha a moça que olha o rapaz, e os dois começam assim. Essa foi a primeira experiência, né? Eles têm aquela primeira experiência, ele olha e fala, que moça linda. Ela olha para ele e fala assim, que homem incrível. E tudo começa ali, uma primeira experiência. Um dia eles conseguem ter o primeiro contato, e assim vai avançando, para mim não cansar você, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é o culto da família, né? E assim vai avançando, e um dia uma conversa, e um dia os dois vão na igreja juntos, né? Vamos falar assim primeiro, geralmente é cinema, ninguém lembra na igreja primeiro, mas vamos lá, uma igreja juntos, estamos aqui ministrando a palavra, né? Vão na igreja juntos, e alguns vão até, eu acho que eu estou sendo injusto, eu acho que tem alguns que vão. Eu sei que pode parecer forçar demais, né? Mas você sabia que o primeiro lugar que a minha esposa me levou, quando eu estava tentando namorar com ela, isso fazem hoje, Jesus, já faz 37 anos, gente. Bom, vamos lá. Aí, o primeiro lugar que ela me levou, você sabia disso? Ela foi na igreja. Ela me levou para assistir um casamento na igreja, numa das igrejas da qual ela fazia parte. Então, foi o primeiro lugar, mas vamos lá. Às vezes acontece. Então, o primeiro lugar foi na igreja, aí você tem aquela outra experiência, e de repente você vai tendo experiências, e você vai tendo experiências. Uma experiência atrás da outra, porque você sabe o que é experiência?
Guarda bem o que eu vou te falar agora, porque na sequência, quando nós desenvolvemos essa palavra, você vai dar glória a Deus, tenho certeza, você vai saltitar de alegria. Mas é importante você entender como foi que o Espírito Santo me fez ter entendimento sobre isso. É que experiência, se você vai lá para o dicionário, experiência vai dizer que, na realidade, é um método científico para se chegar numa conclusão. E se você for ver em filosofia, filosofia nada mais é do que qualquer conhecimento adquirido através de um dos sentidos, que é o que mais se aproxima. Vou explicar melhor. Qualquer conhecimento adquirido através de um dos sentidos. Sabe o que significa? Olhar, aí você conhece a pessoa na forma. Conversar, você conhece um pouco o intelecto da pessoa. Ouvir, você conhece a dimensão maior da pessoa. Por incrível que pareça, cheirar, você sabe o perfume que ela usa, o shampoo que usa, não é assim? Em filosofia, é isso que significa experimento, experiência. Adquirir conhecimento através de um dos sentidos. Mas para nós temos que entender melhor o que é ter experiência. Porque para ter um verdadeiro relacionamento com Deus, você precisa ter experiência com Ele. Mas esta noite eu estou determinado a explicar direitinho para você qual é o real relacionamento através da real experiência. Por isso é importante você entender esse preâmbulo aqui, talvez até um pouco cansativo, mas é importante você entender. Mas para nós o que importa é a raiz da palavra, estudar a palavra etimologicamente. Sabe o que significa isso? Descobrir a origem da palavra. A origem da palavra experiência, presta atenção, experiência, ela está muito mais além. E é o que eu vou tentar explicar um pouquinho hoje para você e tentar te mostrar um bom relacionamento com Deus. Amém? Vamos lá. Espero que seja empolgante, espero que daqui por diante você glorifique a Deus em nome de Jesus. Como eu ia dizendo, um verdadeiro relacionamento. Você não é daqueles que já disse assim: Senhor, quero ter muito uma experiência contigo. Você já é um desses que já disse isso? Olha, se eu fosse um homem comum, eu ia usar a expressão assim, duvido que você nunca tenha dito isso. Se eu fosse um homem comum, eu ia dizer, duvido que um dia você já não tenha dito, eu quero ter uma experiência contigo. Se eu fosse um homem comum, eu ia dizer assim, duvido que um dia você já não deu um testemunho sobre uma experiência com Deus. Se eu fosse um homem comum, eu ia usar esse termo, duvido. Todo mundo um dia já disse, eu quero ter uma experiência com Deus, estou orando, eu vejo a experiência que esta pessoa teve, a experiência que aquela pessoa teve. O problema é que nós nos limitamos muito ao sentido de experiência que a filosofia nos traz. É ter uma experiência com um sentimento, um sentido. Então, por exemplo, um dia eu estava no culto e senti a presença do Espírito Santo. Eu saio contando para todo mundo que tive uma experiência com Deus. E, embora não esteja errado, mas isso foi um momento que aconteceu, aquele momento eu tive aquela experiência. Um dia, a minha vida vai passando e um dia eu tenho um livramento, eu estou na rua e Deus me livra de um acidente. E eu digo, olha, eu tive uma experiência com Deus. Tudo isso, embora sejam experiências, mas são mais experiências que estão voltadas para esse entendimento filosófico de experiência, do que necessariamente a ter uma experiência real com Deus. Porque experiência com Deus, eu sei que você vai ficar agora de cabelo em pé, mas experiência com Deus todo mundo tem. O ímpio tem experiência com Deus. Como? Como assim como? A Bíblia diz que Deus se revela através dos céus, da terra e tudo que nela há, porque Deus criou absolutamente todas as coisas. Então o ímpio, quando acorda, a terra, o céu, o dia, a noite, o ar que ele respira, ainda que ele não creia, ele está tendo experiência com Deus. Todo mundo tem experiência com Deus, todo mundo. A questão não está em ter experiência com Deus. O ímpio, ele não sabe por que ele fala assim, tive muita sorte, porque era para mim ter morrido, hoje não morri, tive muita sorte. Mal sabe ele que não tem nada a ver com sorte, ele está debaixo de um controle pleno, de um plano que Deus estabeleceu para um dia salvar ele. Experiência com Deus, o ímpio, que nada mais é do que um homem sem Deus, o significado de ímpio é literalmente homem sem Deus. Literalmente assim. Então o que significa? O ímpio, o homem sem Deus, ou seja, sem crer em Deus, tem experiência. Deus se revela em todas as coisas,
Todos têm experiência com Deus. Por isso, todos se relacionam de alguma forma com Deus. O homem que não crê, o homem que é ateu, até para ele desenvolver uma tese de que não existe Deus, ele precisa dar explicação para as coisas que Deus criou. Até para ele dizer que Deus não existe, ele tem que tentar dar uma explicação. Teoria do Big Bang, seja o que for, ele precisa dar uma explicação para aquilo que o próprio Deus criou. Todos têm experiência com Deus, todos têm algum tipo de relação com Deus, de relacionamento com Deus. Mas o verdadeiro relacionamento com Deus tem um nome que não é técnico, não. Significa ter uma experiência relacional com Deus. E calma, eu não vim aqui essa noite para abrir um dicionário, para ficar falando, eu não fiquei estudando a etimologia das palavras para chegar e pregar, não é nada disso. É que as coisas vão se revelando de uma maneira tão interessante, que eu não tenho como não compartilhar contigo. Eu quero que você conheça a palavra e receba a revelação na mesma medida que eu recebi. Você precisa ter uma experiência relacional com Deus. Sabe o que é experiência relacional? Se você for pegar no dicionário, lá vou eu de novo, né? Relacional significa, sabe o que significa? Relacional é o ato de relação, significa uma forma de duas ou mais pessoas se relacionarem. Relacional significa uma ou mais formas de se juntar, de se relacionar, uma ou duas palavras, duas ou três palavras ou mais. Relacional significa só isso no dicionário. Mas quando nós vamos ver a origem dessa palavra vem do latim de relationale. Eu não sei se no italiano é a mesma coisa, mas essa é a origem do latim, vem relacionale. Sabe o que significa relacionale? É uma coisa muito interessante. Significa ação de dar em retorno de alguma coisa. Significa que você ter uma experiência relacional com Deus, significa que você tem uma ação de você dar em retorno de algo. É aí que a nossa experiência com Deus ganha forma verdadeira. Experiência com Deus todo mundo tem. Experiências pontuais todo mundo tem. Relacionar-se com Deus, todo mundo se relaciona. Mas o que eu vim para falar aqui com vocês esta noite é sobre se relacionar de maneira verdadeira, se relacionar de uma maneira diferente. Quer um exemplo bíblico? Lembra de Moisés? Com Moisés Deus falava face a face, mas Deus também se revelava para todo o povo. Quando o mar se abriu só para Moisés? Naquele momento todo o povo teve uma experiência com Deus. Quando o mar se fecha, até os egípcios tiveram experiência com Deus. O mar fecha, liquida o exército egípcio, libera o povo. Todo mundo teve uma experiência com Deus. Quando o povo vê a fúria que Deus age, quando o povo prepara um bezerro de ouro, quando eles veem a terra abrir, mais de 160 mil pessoas morrerem, todos eles veem a fúria, todos eles têm uma experiência com Deus. Mas eles tinham aquela experiência, eles viam aquilo acontecer, eles viam que Deus era verdadeiro, mas a experiência face a face, com quem Deus falava dia a dia, para quem Deus dava a medida que deveria ser construído o templo, para quem Deus dizia como deveriam ser todos os utensílios do templo, para quem Deus dizia como tinha que ser a lei, para quem Deus dizia como tinha que ser dadas as ofertas, para quem Deus dizia como tinha que ser perdoados os pecados, era com Moisés. Experiência todo mundo tem, mas se relacionar com Deus, quem se relacionava era Moisés. Experiência todo mundo pode ter. Você pode estar na igreja um dia, vamos já profetizar, um dia a igreja cheia de novo, todo mundo podendo estar na igreja, vacina funcionando plenamente, quem tomou vacina não pega mais Covid, Covid, sai em nome de Jesus, todo mundo bem, imagina, já vamos profetizar, e você está na igreja, e daqui a pouco uma pessoa levanta e anda, e fala, eu não andava a vida toda. Todo mundo terá experiência, mas a experiência relacional quem teve foi aquele que andou.
Todo mundo fala, eu quero ter uma experiência com Deus. Você precisa mudar. Você começa a dizer assim, eu quero ter uma experiência relacional com Deus. Sabe o que eu quero? Eu quero ter uma experiência de relação com Deus. Eu quero ter uma experiência como a palavra diz que é, ação de dar por causa, em retorno de alguma coisa. Ou seja, eu quero que Deus olhe para mim e me abençoe, porque vê o meu coração adorador a Ele. Jeremias capítulo 29, versículo 13, lembra? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Presta atenção, busca de todo o coração, encontra Deus. E o que ele diz no versículo seguinte, que a gente costuma citar pouco, ele fala, e achados serão, e eu congregarei de todas as nações de novo, os israelitas. Sabe o que ele falou? Vocês que foram lá para o exílio, ou vocês que fugiram para tudo quanto é lado, se me buscar, presta atenção, em retribuição a esta fé, de todo o coração, a esta adoração a mim, eu junto todos vocês de novo, e vocês serão uma nação forte. Presta atenção. Presta atenção nisso. Quer ver como é muito mais ter uma experiência relacional, ou seja, contínuo? Lembra que eu dei o exemplo da família no começo? Quer continuar? É gostoso. Quando você vai entendendo, fica gostoso. No começo é meio complicado, né? A gente está dando essas equações de segundo grau que nem eu entendo direito, mas depois começa a se abrir, se desacortinar, aí vai ficando gostoso, não vai? Presta atenção numa coisa. Imagina que você faz um café da manhã para a tua esposa. Eu estou dando exemplo porque eu fiz isso hoje, espero que ela esteja assistindo. Eu estou esperando a retribuição. Mas vamos lá. Então, um café da manhã para sua esposa. A sua esposa pode um dia, como ela já fez muitas vezes também, deixa eu fazer uma média com ela, mas é verdade, ela pode fazer um café da manhã para você também. Você concorda comigo que eu poderia enviar um café da manhã para eu mando lá um café da manhã para o pastor Carlos Silvério. Teria alguma coisa demais? Não, chega lá, olha, pastor, me mandou aí um café da manhã. Não teria problema nenhum. Um dia recebo um café da manhã, mas primeiro eu citei um ato de marido e mulher. Percebe o que eu estou dizendo? Foi uma experiência gostosa, mas é uma experiência que você pode ter com amigos, uma experiência que você pode ter com outras pessoas. Mas se você for aprofundando o relacionamento marido e mulher, vai chegar num momento de uma experiência que você só consegue ter você e a sua mulher, ou a sua mulher e você. Estão compreendendo? Isto é experiência relacional, é se relacionar verdadeiramente, ou seja, você vai conhecendo Deus, e tem muitas coisas que você faz para Deus que você faz para muitas pessoas. Você chegar no horário, você faz isso no seu trabalho. Eu chego no horário, eu não falto num culto, é uma bênção, mas você também não falta no trabalho. Assisto todos os cultos, é uma bênção, está certo, mas de repente tem algum programa que você também não perde. Eu falo o que vou fazer para Deus, eu faço, glória a Deus, está certo, mas você também, quando fala para as pessoas que vai fazer, você é muito bom, você faz também, não falha. Então, relacionamento, experiências você vai tendo com todo mundo, mas chega um momento que só você e Deus. Quer um exemplo bíblico agora? 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Eu sei que eu prometi passando aí, né? Desculpa, eu vou fazer isso agora, vai estar bom. Todos esses versículos eu poderia ter passado aí, me perdoa. Você que está em casa, mas vamos lá. Capítulo 2, verso 30. Olha só o que está escrito. Opa, 1 Samuel capítulo 2. Isso mesmo. Portanto, diz o Senhor, sabe o momento em que Deus fala com Eli? De uma maneira muito triste. Lembra disso, olha. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera que que a tua casa e a casa de teu pai, falando inclusive também para os filhos, andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Vamos tentar lembrar o que foi isso? Relacionamento. Eli começa bem na fita.
Está lá Samuel criança, quando Ana entregou Samuel para o Senhor, o sacerdote era Eli. E Eli estava ali com a incumbência de formar Samuel, um dos maiores profetas que a Bíblia conheceu também, não é? Iria ungir Davi, enfim, iria iniciar uma nova era em Israel, a era dos juízes. Samuel é um dos maiores profetas. E sabe o que aconteceu? Eli era responsável por ministrar, por discipulá-lo. Samuel está lá uma hora ouvindo, Samuel, ele não sabe quem é, vai, pergunta, e Eli, depois de 2 ou 3 vezes, orienta ele, ou seja, Eli estava ali com Deus, sabia que a voz era de Deus, fala, Samuel, quando você ouvir a voz, fala, eis-me aqui, é o Senhor tentando falar contigo. Estava muito bem, Eli estava bem na fita. E aí sabe o que aconteceu? Os filhos deles, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes também, começaram a andar com mulheres que não deveriam, primeiro que não deveriam andar com mulheres sem estar casados, começa por aí, já estava errado aí. Depois ainda com mulheres estrangeiras, ou seja, que Deus, veja bem, não tem nada a ver com falar de mulher estrangeira, não é nada disso, é que a Bíblia falava que aqueles que não eram do povo, não deveriam se relacionar com quem não era do povo, porque iam trazer costumes estranhos, era assim que a Bíblia dizia, iam trazer deuses estranhos, adoração a deuses estranhos, era isso que a Bíblia dizia. Depois, sabe o que eles faziam? Eles pegavam o garfo, iam lá, e pegavam a porção que era dos sacerdotes. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes também por herança, começaram a pecar diante de Deus, e sabe o que Eli fez? Eli, sabendo daquilo, pegou e fez de conta que não estava acontecendo nada. Então, tanto Eli quanto os filhos foram culpados por aquilo. Agora, veja que no começo, Deus havia dito que perpetuamente iria se lembrar daquela casa, iria honrar aquela casa. Nesse momento muito triste, em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, Deus está falando assim, olha, eu ia fazer isso, porque nós tínhamos um relacionamento maravilhoso, a experiência que nós tínhamos era relacional, era uma experiência verdadeira. Mas, ao longo do tempo, como a experiência não é uma experiência pontual, ela é relacional, ela é sequência, ela deve ser do começo ao fim. Tenta um marido explicar para a esposa, eu te traí, mas filho, foram 40 anos sem trair você. Tenta o marido explicar isso para a esposa, tenta ele chegar e falar assim, olha, eu agora dei a beber e vou sair da igreja, já fiquei na igreja há 50 anos, tenta explicar isso. Deus chega para Eli e fala, você tinha um relacionamento comigo, experiência comigo, estava bem na fita, e eu tinha dito, vou honrar você a vida toda. Agora, sabe o que Deus diz? Longe de mim tal coisa. É o que diz a palavra. Por quê? Porque vinha com relacionamento bom, vinha com experiência boa, e agora, olha só o que eu estou vendo, filhos que me envergonham, sacerdotes que me envergonham, e você passando a mão na cabeça e me envergonhando também. É relacionamento com Deus. Experiência todo mundo tem com Deus, mas a experiência pode ser positiva ou negativa. Relacionamento com Deus todo mundo tem. Você pode ter uma experiência com Deus, já pensou? A experiência com Deus? Fala, Senhor, me dá uma experiência, vou dar uma experiência, porque você peca, porque você me envergonha, porque você blasfemou contra o Espírito Santo, não tem perdão. É uma experiência com Deus, mas olha que experiência. É uma experiência com Deus. O ímpio, olha, sem Jesus não vai para o céu. É uma experiência com Deus. O pecador, o seu pecado afasta Deus de você. É uma experiência com Deus. Não está em ter experiência com Deus. Não adianta pedir experiência com Deus. A experiência tem que ser relacional, tem que ser aquela em retorno de alguma coisa que se dá. Você tem que esperar Deus olhar para você e falar, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Você não pode passar a vida inteira esperando que Deus fale, sou misericordioso, então perdoa os seus pecados. Sou misericordioso, então perdoa as suas transgressões. Você tem que parar de buscar Deus somente nisto. O que cantamos aqui? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas são todas as coisas o quê? Eu sempre explico isso. Você pega um pecado, é para o Senhor. Deus, dá para fazer isso? Não dá. Tem que ter experiência de se relacionar com Deus. Você que adora, o adore ainda mais. Você que o louve ainda mais.
Você que crê, creia ainda mais. Experiência relacional com Deus o tempo todo. Muitas coisas que você faz, vou repetir, você faz para todo mundo. Você sabe que, às vezes, o Ministério de Louvor acha que eu fico aqui, acho que às vezes eles pensam isso também, olha, eu tirando conclusão do que achar, como se eu soubesse o que eles pensam, vai, mas vamos lá, me perdoa, vai, faz de conta que é a minha idade, tá bom? Às vezes o Ministério de Louvor pensa que eu estou sempre ali, pegando no pé deles, porque quase todos os exemplos que eu dou aqui, geralmente tem a ver com o Ministério de Louvor, já percebeu isso? Eu vou falar, falo, não adianta você vir cantar, não adianta você vir se apresentar, já viu isso falar? Estou sempre dando esses exemplos, mas glória a Deus, é porque eu reputo o Ministério de Louvor, um ministério quase que lado a lado, porque enquanto você está adorando, preparando a igreja, preparando o coração da igreja, e ministrando a palavra, eu vejo como quase que uma coisa única no momento do culto, por isso é que eu falo tanto, mas pare para você pensar, você vem e toca, é violino, tá, gente? Só para você entender, ou violoncelo, sei lá, você tocando, flauta, você toca, mas você só toca porque está na igreja? Você toca porque está nas suas entranhas. Você toca porque você ama tocar. Você só canta porque você está na igreja? Não, você ama cantar. Pode ver que geralmente quem trabalha na obra, ama trabalhar. E daí, depois coloca tudo isso a favor do Senhor, não é assim? Ou seja, eu toco, coloco a favor do Senhor. Eu canto, coloco a favor do Senhor. Eu trabalho, coloco a favor do Senhor. Alguns são muito bons para ganhar dinheiro e ofertam na casa do Senhor, ou seja, aquilo que ele ganha, ele não faz só por causa da obra do Senhor, você vai olhar, ele também tem uma casa boa, também tem um carro bom, mas aquilo que ele coloca em favor do Senhor. Está entendendo o que eu quero dizer? Ter relacionamento, todo mundo pode ter, experiência todo mundo pode ter, a questão é o quanto você se aprofunda nesse relacionamento. Talvez agora fique mais claro para você, quando eu dei o exemplo da esposa, do marido. Café da manhã, você pode servir para todo mundo. Dar um presente, você pode dar um presente para todo mundo. Dizer boas palavras, você pode dizer para todo mundo. Te amo, até no sentido, não no mesmo sentido que você diz para a esposa ou para o marido, você pode dizer para todo mundo, mas chega num determinado momento do relacionamento que é só você e ela. É exatamente com Deus assim. Muitas das coisas que você faz para qualquer um. Não é qualquer um no sentido de, não é nesse sentido, qualquer um que eu digo, é todas as pessoas. Muitas das coisas que você faz para todo mundo. O que Deus está esperando é que chegue no momento em que, sabe aquele momento em que é só você e Ele, aleluia. É isso, ter uma experiência, uma experiência relacional com Deus. É isso, é ter, conforme o título, sabe, um relacionamento verdadeiro com Deus, é aquilo, é nesse momento, no momento em que é você e Ele, no momento em que ninguém pode se intrometer. Desculpa se eu estou forçando a barra, dando sempre o mesmo exemplo, mas é culto da família. Por que uma mulher não aceita outra mulher no relacionamento? Por que um homem não aceita outro homem no relacionamento? Porque é o momento deles. É isso que faz o relacionamento do casamento ser diferente de outros relacionamentos. É isso que faz ser diferente, ter aquela coisa diferente. Pode ver, se você falar para uma mulher solteira, fala para ela, mas você fez isso, ou falar para um homem solteiro, você faz isso, eles podem ficar sem graça, mas se você fala para a mulher, mas você dormiu com seu marido, fala, claro, dormi, você ainda conta, não vai contar detalhe, mas fala, claro, e feliz. A mulher solteira aparece grávida, vai dar tudo certo, a gente vai acolher, mas vai ser um problema, não vai ser um problema? Agora a mulher grávida, a mulher casada aparece grávida, o que todo mundo faz? É festa, é uma festa. O homem que é pai da mulher solteira, que é pai do filho da mulher solteira, ou os pais da mulher solteira, fica tudo muito triste. O pai ou o marido da mulher casada que está grávida, vira uma festa. É festa, todo mundo conta para todo mundo. Eu me lembro que eu ficava falando, eu ficava brincando, sempre falava assim, eu acho, as pessoas não entendiam nada, eu queria dizer assim, eu acho que eu vou ser papai de novo, então a pessoa falava comigo, eu falava, eu acho, parecia um bobão, e todo mundo feliz da vida, está entendendo?
Começou a compreender agora a profundidade, a grandeza dessa palavra? Se relacionar, tem muitas coisas que você faz para Deus, que você faria para qualquer um. Só por ser educado, você já faria para qualquer um muitas coisas. Só por ser gentil, você já faria para muitas pessoas a mesma coisa. Verdadeiro relacionamento com Deus é quando você chega naquele momento que é você e Ele. É você acordar pela manhã, sabe, relacional? É constante. É ter aquela experiência relacional mesmo, constante. É pela manhã você olhar o sol que Deus te dá. Lembra? Qual é a raiz da palavra? Relacionar-lhe, ou seja, dar algo em troca, ou melhor, entregar algo em retribuição, isso é melhor? Pela manhã, aquele sol lindo, e você em retribuição fala: Deus, quem mais poderia fazer isso? Eu reconheço que é obra das tuas mãos. Aquele sol lindo, e você, ao invés de falar, puxa vida, porque não é assim? Está frio, está muito frio, o assunto é está muito frio. Está calor, o assunto é está muito calor. Nunca está bom. Já viu isso? Eu acho muito engraçado. Vocês podem ver, raras vezes a igreja, estou falando com a igreja que me conhece bem, raras vezes você vê eu falando assim, pô, está muito calor. Às vezes eu fico assim, está meio quente aqui, a gente com todo o sistema aqui para refrigerar, e às vezes a gente passando calor. Mas às vezes eu falo por causa da nossa prática, de coisas que nós podemos fazer e não fazemos, é outra coisa. Mas dificilmente, minha esposa é testemunha disso, está aquele dia de calor, sabe o que eu faço? Eu suo muito. Está aquele dia de frio, eu coloco um monte de agasalho, e olha que o pastor tem artrose, hein? Dias de frio para o pastor não são nada fáceis. Tem dia que dá aquelas dores que o pastor, você olha para o pastor, parece que o pastor está... E eu não fico. Porque nunca está nada bom. É diferente. Deus, que chuva. A primeira chuva que Deus deu foi um dilúvio. Você que não se conforma com nada, primeira chuva na terra foi um dilúvio. Vocês lembram disso? Nunca tinha chovido até os dias de Noé. Sabia disso? A primeira chuva foi um dilúvio. Chove. Eu fico vendo chover e fico vendo a grama crescer, e falo, que coisa maravilhosa. Você já viu? Nos dias que chove, a grama cresce, é a vida pura, a vida brotando. Se relacionar com Deus é diferente, é você conseguir ver Deus. Você olha a sua esposa, né? Eu estou falando sempre falo de esposa, porque eu sou homem. Se vem aqui pregar uma mulher, eu falo esposo, normal. Mas você olha assim para a sua esposa, e vê Deus, o presente que Deus te deu, e você não merecia. Ver uma pessoa ao seu lado, que luta por você, que honra você, você não merecia. Você olha os seus filhos, herança de Deus, todos crescendo, casando, e, enfim, alguns meio maluquinhos, mas Deus é Deus, Deus vai dar jeito em tudo. Sabe, você olhar, respirar. Você sabia que um monte de gente morre por falta de ar? Por exemplo, a Covid mata muito por falta de ar, por exemplo. E você nem percebe que você respira e nunca agradece a Deus por isso. O pãozinho, sabe, o arrozinho com ovo frito. Oh, de novo ovo. Glória a Deus por esse ovo. Aleluia, quem pode dar um glória a Deus aí? Tudo, todas as coisas, isso é ter relacionamento verdadeiro com Deus. Quero ter uma experiência, você tem experiência toda hora, todo dia. É que como a maioria das pessoas, a grande maioria anda, você não percebe que Deus te deu o dom de andar. Como a maioria das pessoas fala, você não percebeu que Deus te deu o dom de falar. Como a maioria das pessoas vem, você não percebeu que Deus te deu o dom de ver. Você vê a Covid também, porque eu não quero ficar citando isso, mas ela tira o olfato e paladar. Você sabia que o olfato é de defesa, é um dos sentidos de defesa? Assim como a visão, você vai comer uma coisa, sente o cheiro, fala, está podre, está estragado. Se você não sentir cheiro, você mandava para dentro e morria intoxicado, morria envenenado.
Você sabia disso? Sabia que os sentidos são defesa sua também? Verdadeiro relacionamento com Deus é experiência relacional, é constante, é retribuir. Obrigado pela vida. Eu te adoro, não é porque eu tenho talento para te adorar, eu te adoro porque o Senhor me amou primeiro. É verdade, eu te adoro porque o Senhor... E tudo é assim, meus amados irmãos. Para encerrar, você lembra lá em Deuteronômio 28, versículo 1 começa com, olha, se você atentamente ouvir tudo que eu estou te mandando aqui, cumprir tudo que eu estou te mandando, essas bênçãos vão te perseguir, o versículo 2. Só que lá no versículo 15, do capítulo 28, ele diz assim, ó, mas se você não ouvir, essas maldições te seguirão. A gente costuma pregar, né, as bênçãos vão te perseguir, as bênçãos vão te alcançar. Mas no versículo 15 diz, se não, a maldição vai te alcançar. Sabe o que é? Relacionamento. Sabe o que significa retribuir algo que é recebido? Significa algo bom que você entrega, algo bom que você recebe. Quer mais para encerrar? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você já viu alguém crer um dia só? Tenta fazer isso. Tenta viver uma vida santa e depois pecar descaradamente e veja se a palavra dá respaldo para você ir para o céu. É relacionamento constante. Se você crê, você segue. São essas experiências que você precisa ter com Deus. Espero que você guarde isso no seu coração. Espero que você compreenda bem o que eu estou te dizendo. A senhora me ajudaria, maestrinha? Desculpa, eu não vi que a senhora tinha visto, perdão. É isso. Poxa, que desfecho da palavra, né? Mas é isso. Eu estou aqui, experiência com Deus. Você está aí, experiência com Deus. Essa noite vai continuar, experiência com Deus. Amanhã vai chegar em nome de Jesus, experiência com Deus. Está chorando? O que a Bíblia diz? O choro pode durar essa noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Experiência com Deus. Ver os amigos, experiência com Deus. Dar e receber amor, experiência com Deus. Para Ele são todas as coisas. Relacionamento com Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Isso é um relacionamento com Deus constante. Você levantar e falar, quão insondáveis são os teus caminhos, mas eu te vejo. Quão misterioso é um universo inteiro, mas eu te vejo. Como parece diferente de mim essa pessoa, mas eu te vejo nela. Teus juízos e teus caminhos. Relacionamento com Deus. A Ele a glória para sempre, amém. Declare comigo, diga. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
sempre. Amém. O verdadeiro relacionamento com Deus, ter experiências relacionais, aquela que você sabe o que está fazendo, Ele te conhece, você não faz de maneira pontual, e não faz porque é o seu jeito. Quantas vezes eu já vi pessoas na igreja, não faço isso porque, não sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Oh, quão insondáveis os teus juízos. Relacionamento com Deus, é isso que nos move, é isso que nos faz estar aqui. Não é porque é no horário do culto que eu estou cheio de fé, eu estou cheio de fé porque eu estou cheio de fé, e por isso eu estou no culto cheio de fé. Eu não estou feliz com Deus porque é o momento do horário do culto, eu estou feliz com Deus porque eu estou feliz com Deus, então no horário do culto eu estou feliz com Deus. Entenda isso, e você não vai mais precisar dizer, quero ter uma experiência com Deus, ou então dar o testemunho, vai ser, e calma, tá? Muita gente depois vai ficar intimidado, fala, poxa, eu ia dar um testemunho, não vou dar mais. Não é isso que eu estou falando, eu estou dizendo que você não pode viver disto. Você tem que entender que tudo, em todo tempo e toda hora, é uma experiência com Deus. Do momento que Ele te concebe, não é do momento do seu nascimento não, porque a Bíblia diz que desde o ventre da tua mãe, diz que antes que você se formasse, antes que você existisse, Ele já tinha um projeto para você, e depois na eternidade você veria com Ele. Experiência com Deus, um verdadeiro relacionamento com Deus, da parte de Deus sempre, e da sua parte, do momento que você se entende por gente, até a eternidade. Declare a Ele a glória para sempre. Amém. Meu Deus e meu Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, eu espero, meu Pai querido, que eu tenha feito o que deveria fazer, que é me esvaziar de mim mesmo, para deixar o Teu Espírito Santo agir, o Teu Espírito Santo falar, para deixar, meu Pai, o Senhor nos ensinar através da verdade absoluta que é a Tua palavra. Meu Deus querido, um verdadeiro relacionamento contigo é feito de experiências, mas de experiências relacionais, aquelas, meu Pai querido, em que nós conhecemos e vamos conhecendo e fazemos por causa daquilo que simplesmente recebemos, e o Senhor faz pelo simples fato do que recebe. O Senhor nos abençoa porque te adoramos, nós te adoramos porque o Senhor nos abençoa. O Senhor nos amou primeiro e nós te amamos, e por isso o Senhor nos ama, e nós te amamos, meu Pai. Ah, meu Deus querido, que possamos aprender, olhar, meu Papai querido, para todas as coisas, olhar, meu Pai, para tudo que foi criado, olhar para tudo que existe, olhar para tudo que fazemos, olhar para tudo que temos e também para aquilo que não temos, porque se o Senhor não nos deu, porque é bom para nós não termos, meu Pai. Obrigado, meu Deus querido, pelo livramento que nos dá. Obrigado, meu Pai, por aquilo que permite que passemos, porque certamente vamos crescer e vamos aprender. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permite respirar, lembrar, meu Pai, que tantas pessoas pereceram porque não conseguiram fazer aquilo que nós nem percebemos que fazemos constantemente. Obrigado, meu Pai querido, por nos dar o dom da vida. Obrigado, meu Pai, por nossa família. Obrigado, meu Pai querido, pelo pão de cada dia. Obrigado, meu Pai querido, por mais este dia. A Tua palavra diz que a cada dia nós devemos ter melhor do que o outro, nunca ter um pior do que o outro, porque cada dia é mais um dia acrescentado na nossa vida. Obrigado, meu Pai, se choveu, obrigado, se fez sol, obrigado, se fez frio, obrigado, meu Pai querido, se hoje o dia está carrancudo, obrigado, meu Pai, se nesse dia foi mais difícil no trabalho, obrigado, meu Pai, se nesse dia foi uma grande alegria, obrigado, meu Pai, se nesse dia teve uma grande decepção, obrigado, meu Pai, mas nesse dia também vai vir resposta. Obrigado, meu Pai. Relacionamento contigo é entender que sou teu e é por ti e para ti, meu Pai.
Ajuda, meu Pai, cada irmão, cada irmã, nos ajuda. Sê conosco, meu Pai. Nos ajuda para que possamos ter um verdadeiro relacionamento contigo, no nome de Jesus. Amém. Se tem alguém que está assistindo essa ministração, ou vai assistir depois, ou então, você que vai entregar para alguém e falar: olha, assiste isso aqui, faz isso, vamos evangelizar. Mas se tem alguém que nunca disse sim para Jesus, está vendo agora, não importa se chegou até você porque alguém falou, assiste. Não importa que alguém falou, eu sei que você não acredita, mas assiste. Não importa que alguém disse, olha, gasta um tempinho aí da sua vida, mas assiste isso. Ou se você estava numa situação muito complicada e resolveu assistir. Não importa qual é a situação, Deus não olha isso. Deus não fez nenhuma ressalva quando enviou o Senhor Jesus. Ele enviou para todos que nele crê. Porque se tem alguém que ainda não disse sim para o Senhor Jesus, que ainda não cumpriu aquilo que a palavra em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 nos orienta, que ali há um contexto onde acaba explicando que é necessário que você creia de todo o teu coração, mas confesse com a tua boca. Se há alguém nessa situação, seja agora na gravação, talvez você está assistindo dias depois, não importa, confesse o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Como? Simples. Abra mesmo teu coração e diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, e não há necessidade de outro, o Senhor é suficiente. E peça para Ele, diga assim: perdoa os meus pecados e me ajuda para que eu nunca mais torne neles. E assim eu te abençoo como um filho de Deus por herança daqui por diante. Creia, e daí passe a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, uma experiência relacional, sabe o que é isso? Constante, e deixa Ele te abençoar, porque você o faz amá-lo, e não só porque tem misericórdia, é muito melhor assim. Deus te abençoe, parabéns para você também que é um cristão, parabéns se você estava ouvindo esse culto, porque você simplesmente quer adorar o Senhor, parabéns, obrigado por me ouvir, e que essas palavras possam ser fundamentais na tua vida, no nome de Jesus. Enquanto vai encerrando agora, já pode ir encerrando, nós vamos declarando assim, olha, desculpa eu pegar no ponto certinho, a Ele a glória, a Ele a glória. Você que está na igreja, fica em pé, obreiros, e declare comigo: glória para sempre, amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.